A paz do Senhor a todos. Quero compartilhar nesta tarde Romanos, capítulo 5, de 12 a 21, que nos diz assim a palavra do Senhor. Pegue a sua Bíblia e acompanhe esse texto. O verso 12 diz assim: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Já neste versículo, nós verificamos que a culpa não é apenas de Adão e Eva. Toda a natureza pecaminosa, ela foi passada à humanidade. Então, todos alcançaram essa natureza pecaminosa. Mas nós vamos ver no decorrer do texto a providência do nosso Deus para essa situação de termos distanciado do nosso Criador. O nosso Deus, que é misericordioso e bondoso, providenciou que assim pudéssemos ser novamente religados, pudéssemos voltar, pudéssemos alcançar o perdão e a justificação. O verso 13 nos traz assim: porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Então veja, não quer dizer que o pecado ele teve a sua vigência ou ocorreu o pecado somente até o regime da lei, que de lá para cá não houvesse mais. É que a lei, ela traz uma norma. Nosso Deus estabeleceu princípios para que toda atitude, toda ação contrária à vontade do nosso Deus pudesse ser reconhecido como algo que Deus condena. Então a lei, ela tem esse sentido de mostrar ao homem o quanto ele peca, o quanto ele erra, o quanto tem atitudes que o nosso Deus não aprova. Então, até o momento da lei, não havia esse reconhecimento, não havia esse entendimento. A lei vem esclarecer o peso das atitudes contrárias à vontade do nosso Deus. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Então reinou o pecado, ou reinou a morte, desde Adão até Moisés. Novamente esse versículo, ele está reafirmando o tempo em que o pecado, a natureza pecaminosa, não era assim reconhecida até que a lei estabelecesse tudo quanto Deus condena, tudo quanto Deus reprova. Mesmo aqueles que viveram nesse tempo, desde Adão até Moisés, também se enquadram nessa situação. Mas, novamente, eu falo que esse texto, ele apresenta uma providência de Deus, mesmo para aqueles que nasceram e morreram antes da lei, aqueles que não chegaram até o tempo da lei e nem chegaram até o tempo da graça, porque a providência do nosso Deus é uma providência perfeita. Em Jesus Cristo, aqueles que nasceram e morreram antes, durante e depois, como no nosso caso, somos alcançados pela sua graça. Todavia, não é assim o dom gratuito, como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foi abundante sobre muitos. Então aqui faz uma comparação. O distanciamento ou a perdição do homem veio por uma ofensa de um homem só, que era Adão, na sua desobediência. Mas a redenção, a salvação, ela vem através de um homem, mas em decorrência de muitas ofensas.
porque todos se tornaram pecadores, todos se distanciaram de Deus. E Cristo, através do seu ato ali na cruz, que ele fez por nós, todos são alcançados. O dom, entretanto, não é como o caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Então, nosso Deus, no seu olhar misericordioso e bondoso, ele providenciou antes da fundação do mundo que todos que se distanciaram por causa dessa desobediência e todos se perderam, pudessem ser alcançados por esta obra redentora de Cristo. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então, novamente, o texto ele está apresentando aqui nesse versículo, quando faz uma comparação, o primeiro Adão e o segundo Adão. Cristo é considerado o segundo Adão. O primeiro trouxe morte pela sua desobediência. O segundo, que é Cristo, traz vida, e vida com abundância, e reinado com ele também. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Então veja que por um veio a condenação, mas também por um veio a salvação. Então veja a providência do nosso Deus. Isso nos dá uma firmeza, uma tranquilidade para a nossa vida espiritual, porque antes estávamos na condição de perdidos, condenados. E por sermos alcançados pela graça redentora de Cristo, somos salvos, somos justificados. E o que é a justificação? A justificação é o fato, de Deus declarar justo o pecador arrependido, aquele que recebe a Cristo como seu Senhor e Salvador. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Então veja, por um veio a desobediência, veio o distanciamento, mas por outro, que é Jesus Cristo, por um só homem, Jesus Cristo, nós então alcançamos, nos tornamos justos. Justos pela declaração do nosso Deus, por nós recebermos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Sobreveio a lei para que avultasse, ou como se aumentasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, o pecado é algo que tornou a todos nós distantes de Deus, algo que traz uma preocupação, mas quando nós pensamos na graça, a graça tem um efeito muito maior. O pecado, a desobediência, fez com que o homem ficasse perdido, se distanciasse do seu Criador, mas a graça, ela nos traz perto. Ela não somente nos aproxima e nos liga com o nosso Criador, mas também esse tempo da graça nos purifica, nos aperfeiçoa. Então a ação da graça ela é superior à ação desta ofensa que gerou o pecado. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, todos esses que já receberam a Jesus como Senhor e Salvador, se tornaram novas criaturas, hoje têm em suas vidas o reinado da graça, o reinado da justificação, o reinado da purificação. Então, isso é muito importante que cada um compreenda. Então, veja um destaque que é feito também. Começando com o verso 12, essa passagem tem vários pontos de comparação e contraste entre Adão e Cristo. Adão e Cristo como cabeças de suas respectivas famílias.
transgressão e dom gratuito, condenação e justificação, morte e vida, ofensa e justiça, desobediência e obediência, avultosa ofensa e superabundante graça, reino do pecado e reino da graça. Nós temos aqui, em todos esses temas, muito mais a nós reconhecermos. Tudo que recebemos de mal de Adão é vencido, muito mais pelo bem que recebemos de Cristo. Salvação, reconciliação, graça e vida. Então que Deus nos abençoe no entendimento, essa breve reflexão nesse texto de Romanos, capítulo 5, de 12 a 21. Eu quero orar nesse momento e mais tarde, no nosso período de oração, estaremos apresentando mais pedidos e mais motivos de oração. Soberano Deus, nós te louvamos por esta graça que nos alcançou. Nós te louvamos e somos gratos porque o teu grande amor nos alcançou, nos transportando das trevas para a tua maravilhosa luz, para o teu reino de amor. Por uma só ofensa, ó Deus, todos se distanciaram, todos se fizeram pecadores perdidos, mas pela obediência de um só, Jesus Cristo, pudemos nos aproximar, pudemos nos salvar, nos justificar, pudemos novamente entrarmos em comunhão contigo, Senhor, sermos salvos da condenação eterna. Obrigado a Deus por este feito tão glorioso, tão maravilhoso nas nossas vidas. Vencer, ó Deus, com todos os pedidos que até agora nós já temos recebido. Nós colocamos todos diante do Senhor. Cada motivo de enfermidade, desemprego. Pedimos a Deus por aqueles que andam tristes, por aqueles, ó Deus, que andam preocupados por diversos outros motivos. Colocamos diante do Senhor, porque a Tua palavra nos ensina que devemos depositar toda a nossa ansiedade diante do Senhor, porque o Senhor cuida de cada um de nós. Ó Deus, abençoe-nos também nesses dias de eleição, para que a Tua vontade seja feita, Senhor. Dirija-nos, ó Deus, dá, ó Deus, entendimento, e vencer com todas as autoridades que tens, ó Deus, permitido chegar ao poder, como a Tua palavra assim nos ensina. Em tudo te damos graças, oramos agradecido em nome de Jesus, nosso amado e eterno Salvador. Amém. Irmãos, um grande abraço a todos, que Deus proteja a cada um dos amados irmãos.